Olá, quarto ano, boa tarde para vocês. Hoje vamos para mais uma aulinha de quê? De história. Mas para isso, vocês precisam estar de farda, vocês precisam estar com a camisa da escola e no cantinho na casa de vocês, para que vocês realmente aproveitem a aula, certo? Então vocês vão tirar o didático de história e vamos para a página 92, lá na unidade 8. O segundo reinado. Acompanhe comigo. O segundo reinado corresponde a um período em que Dom Pedro II governou o Brasil de 1840 a 1889. Nessa época, o país envolveu-se em conflitos externos, mas também houve melhorias nas condições econômicas e na estrutura das cidades, sobretudo por causa dos lucros obtidos com a venda de café para o exterior. Foi inaugurada a primeira estrada de ferro brasileira. Foram instaladas redes de esgoto e de água encanada e fundadas escolas, bibliotecas e museu, certo? Então, quando foi no século XIX, foram construídas ferrovias para acelerar o transporte de pessoas e mercadorias, sobretudo entre as regiões produtoras de café e o litoral. Grande parte do café era transportada por locomotivas até o Porto de Santos, de onde era vendido para os outros países. Então, o segundo reinado, ele corresponde ao ano de 1840 a 1889, onde nessa época envolveu-se bastante conflitos e também houve melhoria nas condições econômicas e estrutura do Brasil, não é isso? E também foi onde começaram as construções de ferrovia, foi a primeira estrada de ferro brasileira, né? Por causa de quê? Por causa do café. O café naquela época, naqueles anos anteriores, naquela década, era de grande riqueza para o Brasil, não é isso? Era onde começava a entrar o setor econômico e financeiro para o Brasil, foi através do café, obtidos pela venda de café para o exterior, para outros países, certo? E aí, ao passar tudo isso, começaram a ser instalados redes de esgotos, de água encanada, escolas, bibliotecas, museu, e aí foi como começou o Brasil entrar realmente no período do segundo reinado. Aí tem o mapa do Brasil. E aqui no mapa do Brasil está mostrando as cidades, né? Fortaleza, Natal, Paraíba, Recife, Salvador, Ouro Preto, Rio de Janeiro, São Paulo e Santos. Que essas cidades eram onde existia portos para fazer embarcações, não é isso? E também usava de transporte de locomotivas nesses estados para que fosse vendido o café para outros países, certo? Essas cidades pegam por elas ser litorânea, certo? E tem um porto, que é a entrada e saída de navio. Então, por isso que essas cidades foram incluídas, certo? Na página 93, além de mudanças nas cidades, novas tecnologias surgiram e aparelhos como telefones e máquina fotográfica passaram a ser utilizados. Então, além dessas mudanças todas que ocorreram nas cidades, novas tecnologias surgiram, que foram aparelhos de telefones, máquinas, fotografias, passaram a ser utilizados. Outra característica do período foi a intensificação do movimento em favor da libertação dos escravos, o que levou à elaboração de leis favoráveis à proibição da escravidão no Brasil. Então aí também, além desse acontecimento, dessa renovação nas cidades, também houve a libertação dos escravos, foi o que levou às leis favoráveis e à proibição da escravidão no Brasil. Olha aí, né, que coisa boa. E também houve esse movimento a favor dos escravos, a libertação. Depois vai a economia cafeeira. No segundo reinado, houve grande expansão das fazendas de café,
que se tornou o principal produto da economia brasileira, como consequências do cultivo e a venda do café. Muitos fazendeiros e comerciantes enriqueceram, ficaram ricos, né? As principais áreas de cultivo do café eram o Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, e a região oeste de São Paulo. As cidades dessa região se desenvolveram muito no período, sobretudo após a instalação de ferrovias destinadas ao transporte do produto. No fim do período imperial, mais da metade do valor das exportações do país era o quê? De café. Então está aí os produtos de exportação do Brasil em 1821 a 1890. Outros produtos era 90%, 80% era o couro e a pele, 80% também encaixa a borracha, 70% era o algodão, de 20 a 40% era o açúcar, e de 0 a 30% era todo de café. Então, podemos observar que o gráfico ao longo do século XIX, a exportação do café aumentou em ritmo acelerado, né? Até porque o café, ele é um produto que quando você planta, com 4, 5, 6 meses, você já vê resultado nele, né? Porque o café, no instante, ele cresce, certo? Então, isso aí foi a economia cafeeira. E as principais áreas de cultivo de café eram lá no Vale da Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e na região oeste de São Paulo. Essas regiões foram destinadas ao desenvolvimento muito rápido nesse período, né? E também começou a surgir as instalações de ferrovias destinadas ao transporte do produto, que era do produto do quê? Do café, né? Na página 94, vocês vão realizar uma atividade. Pinte os quadros em que estão descritos instalações realizadas nas cidades durante o segundo reinado. Foi estádio de futebol, foi escola, foi cinema, foi lan house, rede de esgoto, museu, água encanada, biblioteca. Então, vocês vão pintar o que estão descritos instalações realizadas durante o segundo reinado. 2. Com o aumento da produção de café, o desenvolvimento das cidades, qual foi a solução encontrada para transportar o produto até os navios que o levariam para o exterior? E aí vocês vão dizer qual foi o aumento da produção de café e o desenvolvimento das cidades. Depois vocês vão fazer brincando, vocês vão desembaralhar as sílabas e descubram o nome de um veículo ferroviário que trafegou entre 1854 a 1884, certo? E quem primeiro passeou nessa locomotiva foi a Baronesa. Foi o primeiro trem do Brasil, que ela faz parte do acervo do Museu de Trem Municipal no Rio de Janeiro. Hoje ele é o quê? Objetos de museu. Está lá no museu para quem quiser fazer a visita conhecê-lo. Que foi o primeiro trem e quem andou nele foi a Baronesa, que fez o primeiro passeio nele. A malha ferroviária atual não tem as mesmas dimensões e características que tinha no século. Hoje, né? Que tem bastante. Hoje já tem trem, metrô, vários, né? Tem o trem bala, que é aquele jogo rápido. Que, vixe, nunca vi tão rápido daquele jeito. Então, também, naquela época, hoje não existia naquela época o que tem hoje, né? Embora as ferrovias ainda sejam importantes para o transporte de mercadorias, que hoje os trens, né? Essa ferrovia de hoje, elas levam pessoas, né? Elas transportam mais pessoas. Mas ainda existe. A expansão das estradas fez com que o transporte rodoviário se tornasse o maior responsável pelo fluxo de bem e de pessoas no Brasil. Hoje os trens, eles transportam mais pessoas, né? Aqui no nosso estado mesmo tem
para Extremóis, para Ceará-Mirim, para Parnamirim, tem um trem, né? Rio de Janeiro tem metrô, né? Nos Estados Unidos tem um trem-bala. Então, evoluiu muito ao passar desse período do segundo reinado, a evolução das linhas ferroviárias. Quem não realizou as atividades, façam, certo?